Olá, muito boa noite para você, 6h50. Boa noite para você, segunda-feira chuvosa na região. Hoje, 21 de setembro, dia da árvore. Na tela, você vê imagens ao vivo de Taubaté. Faz 18 graus na cidade neste momento. Confira os destaques do Band Cidade desta noite. Promessa do governo do estado para a fluidez do trânsito no litoral norte vira esqueleto abandonado. Obras do contorno sul estão paradas, com prejuízo de 800 milhões de reais para os cofres públicos. Berço cultural da região, São Luís do Paraitinga se destaca na educação. Cidade supera a média do estado na avaliação do IDEB entre os alunos do 1º ao 5º ano. Pindamonhangaba é mais uma cidade da região a adiar o início das aulas presenciais para o ano que vem. Praça vira ponto de encontro clandestino em Taubaté. Moradores do Esplanada Santa Terezinha denunciam a realização de pancadão que invadiu a madrugada neste fim de semana. Fábrica em Caçapava pode fechar as portas por falta de pagamento de aluguel. Funcionários da unidade entram em greve contra a possibilidade de suspensão das atividades. Em São José dos Campos, General Motors demite 40 funcionários e sindicato reage contra desligamentos. E ainda bares e restaurantes de São José dos Campos têm horário de funcionamento ampliado. A Prefeitura também libera bufês para a realização de eventos. Bem-vindos ao Band Cidade. Estamos no ar na TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. As obras do contorno sul ainda continuam paradas e viraram motivo de dor de cabeça para as cidades do litoral norte. E após 6 anos, ainda não tem data para término. Investimento de pelo menos 800 milhões de reais do governo estadual. O cenário impressiona. O litoral norte de São Paulo tem praias e paisagens de tirar o fôlego. Não é à toa que essa natureza toda atrai milhares de turistas o ano todo. Mas o desafio nos últimos tempos tem sido chegar até aqui. O caminho é longo e cheio de obstáculos. Um deles já se vê logo na chegada, uma obra abandonada. E só de olhar já se observa o desgaste. Agora, se de baixo já assusta, imagina lá do alto, no meio da mata. O abandono também está presente aqui em cima. No Morro do Abrigo, próximo ao bairro São Francisco, em São Sebastião, o mato cresce em meio ao material largado. Vergalhões enferrujados expostos ao tempo, pilha de entulho, vandalismo, portões que deveriam controlar o acesso em situação precária. E já tem 2 anos que a obra do contorno está assim, inacabada, no meio da natureza. Debaixo do viaduto, mais imagens desse descaso. Tem muito mato e também material descartado. A população até já se acostumou com essa cena. O problema é que esse abandono todo traz muitos transtornos para quem mora aqui. A Erides vive há 36 anos no Morro do Abrigo. Ela conta que os moradores precisam até fazer a limpeza do terreno para evitar a invasão de animais peçonhentos. Além disso, boa parte do material da obra que estava aqui sumiu. Era tudo fechado isso daqui. Eram umas telhas de zinco, eles tiraram, as pessoas foram roubando. Às vezes de madrugada, meu pai tem um sono leve, às vezes de madrugada meu pai escutava, pei, pei, pei. Aí vinha ver, mas você morador, você vai falar? Um pouco mais de 76% da obra foi executada. Os contornos da rodovia Nova Tamoios em São Sebastião começaram em junho de 2014. São 9,3 quilômetros de pista entre a costa norte e o porto da cidade. O investimento é de 818 milhões de reais e a obra deveria ser concluída em 36 meses, mas até agora não há sinais de retomada. A região central, bairros como Topolândia, Morro do Abrigo, São Francisco e os bairros da região norte sofrem muito em tempos de chuva. Quando chove muito na nossa cidade de São Sebastião, a falta de drenagem e as obras paralisadas provocam verdadeiras barragens de água. E quando isso estoura, vem descendo bairros abaixo. Se tudo isso tivesse pronto, o novo caminho ao litoral ajudaria a diminuir o tráfego na área urbana das cidades. Em Caraguatatuba, a obra de ligação da rodovia dos Tamoios a São Sebastião e Ubatuba também está do mesmo jeito, abandonada. Essa rodovia, ela corta diversos bairros de Caraguatatuba, então ele seccionou, ele dividiu o bairro. E a parte de cima, a parte mais próxima da serra, acabou aí represando as águas. Então,
importantíssimo essas obras voltarem o mais breve possível, mas também que seja adequada ao novo processo, aliás, a nova realidade da cidade. A promessa é que a rodovia ainda facilite o caminho para Ubatuba, mas a situação também está complicada. Se nós não terminarmos o quanto antes essas obras, infelizmente, nós, ao invés de resolvermos o problema, traremos um grande transtorno para o litoral norte. Por isso nós temos clamado ao governador para que possa agilizar as questões relacionadas às obras. As obras estão paralisadas, estão previstas para o ano que vem. Por enquanto, o caminho para chegar às praias continua sendo esse mesmo. E todos aguardam por boas notícias. Virar um elefante branco foi dinheiro nosso, né? A gente não pode deixar para lá. O secretário de Logística e Transportes do Estado, João Otaviano, informou que a contratação de uma empresa nova para a retomada da obra já foi autorizada pelo governador e, com isso, a previsão é que ela seja entregue no primeiro trimestre de 2022, assim como a conclusão da duplicação da rodovia dos Tamoios. João Otaviano é o convidado do programa Band Entrevista, que será exibido no dia 3 de outubro, 6:50 da noite, na TV Band Vale. Conhecida pela sua riqueza cultural e pelo Carnaval de Marchinhas, São Luís do Paraitinga também se destaca agora na educação. A cidade obteve uma das maiores notas da região na avaliação do IDEB entre os alunos do 1º ao 5º ano, superando municípios maiores como São José dos Campos e Taubaté e também a média do estado e a meta que era prevista para todo o país só daqui a 2 anos. É assim que a Vitória tem passado a maior parte do tempo durante a pandemia. No quarto de casa, se dedica aos estudos. Já leu 11 livros durante o isolamento social. Na cidade em que mora, São Luís do Paraitinga, as aulas à distância não são pela internet, já que falta sinal nas áreas rurais, onde está concentrada a maior parte das escolas. A jovem estuda no centro e recebe as apostilas do colégio. É uma aluna dedicada. Tanto é que se destacou no ano passado, conseguiu o 1º lugar na região na Olimpíada de Língua Portuguesa. Eu fiquei muito feliz, porque eu realmente imaginava que seriam muitos outros alunos, porque além de não ser só na minha escola em Xiga, tinha muitas outras escolas, então eu já considero isso uma vitória para mim. Esse desempenho da Vitória vem de gerações. Assim como a avó, a mãe é professora e sempre se preocupou com os estudos da filha em casa. Não dá para achar que a escola também é o tempo que ela estava só lá. Então, a gente já tinha essa organização de chegar da escola, depois a escola podia descansar, mas tinha que dar uma olhadinha nas tarefas, rever o conteúdo. A quarentena, na verdade, ela serviu para a gente deixar isso mais acentuado, porque aí era tudo dentro de casa, então teve que se organizar melhor. E apesar de tantos desafios, São Luís do Paraitinga, que é conhecida por ser a terra das marchinhas, ser rica em cultura, é também exemplo de desempenho escolar. Isso porque a cidade conseguiu o melhor resultado no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A nota do Fundamental 1 superou as médias da região, do estado e do país. A avaliação do IDEB, feita desde 2007 a cada 2 anos, estabelece índices de 0 a 10 para medir a qualidade da educação brasileira. Com 1.500 alunos e 8 escolas municipais, sendo 5 na zona rural, em 2019, São Luís do Paraitinga conseguiu a média 7,1, com os alunos do 1º ao 5º ano, o que inclui a turma da Vitória, que agora cursa o 6º ano. A nota superou o índice de cidades como São José dos Campos, com 70 mil alunos na rede municipal. Com essa média, o município já ultrapassou a meta do país, que é chegar a 6,0 em 2022. O mesmo patamar educacional da média dos países participantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A estrutura das nossas escolas é a mesma na zona urbana e na zona rural. A valorização, a formação dos professores que a gente tem constantemente, o plano de carreira dos professores que valoriza os professores a cada curso superior concluído, a cada 5 anos também. Nós estamos com o Conselho Municipal de Educação alterando o plano de carreira dos professores para também trabalhar a partir de agora a meritocracia por melhor desempenho, para valorizar o melhor desempenho. Para os professores de São Luís do Paraitinga, a capacitação é um fator decisivo no ensino. Os cursos, as capacitações são essenciais para a vida do professor, na vida de qualquer profissional.
acredito eu, né? Mas a sala de aula, o comprometimento, aquela reciprocidade entre professor e aluno é essencial. Esse processo de ensino-aprendizagem, ele tem grandes desafios, né? Tem grandes desafios, só que a partir do momento que nós temos um foco, né? Criamos vínculo com os alunos, a partir do momento que a escola como um todo dá todo o suporte para o aluno, há avanço significativo, sim. É um ano atípico, mas um ano de muitas aprendizagens, né? E escola e educação, ela é parceria, engajamento, né? Onde nós vemos que a participação das famílias é fundamental, né? As disciplinas se articulam, voltadas a essa nova concepção pedagógica, que é o aluno ser protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. E assim como outras cidades da região, a Prefeitura de Pindamonhangaba informou hoje que também decidiu retornar às aulas presenciais nas escolas municipais apenas em 2021. A decisão foi tomada após a maioria dos pais dos 14 mil alunos da cidade apontarem na pesquisa que são contrários à volta das aulas presenciais este ano. E esse é um dos impactos da pandemia que agravou ainda mais os desafios que ainda precisam ser superados na educação no nosso país, né? E é sobre isso que a gente fala ao vivo com o professor da Unital, doutor em educação, professor César Augusto Eugênio. Professor, boa noite, bem-vindo ao Band Cidade. Professor, nos anos iniciais, o ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, a gente percebe que a maioria das cidades conseguiu atingir a meta. Situação um pouco mais complicada no chamado ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o porquê desse contraste nessa educação do ensino fundamental. Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite a todos os telespectadores do Band Cidade. É um prazer novamente estar aqui, poder compartilhar algumas reflexões com vocês. Bom, primeiro que temos que parabenizar a todas as cidades e, sobretudo, aos educadores, aos sistemas de ensino, né, nesse nível municipal, tendo em vista o índice satisfatório, como foi apresentado aí, bons índices, né? Muito interessante a gente refletir que a escola acaba sendo um espaço formatado dentro de determinadas condições, né, para todos os níveis, e acaba por desconsiderar o desenvolvimento e as novas exigências de aprendizagem, né, em cada etapa, em cada idade, as exigências, as necessidades postas em cada idade. Ou seja, aquela escola que é muito interessante e motivadora para as crianças dos primeiros anos, né, não é a mesma escola tão interessante, tão motivadora assim para os pré-adolescentes e para os adolescentes já do 9º ano. Tanto isso se comprova que o ensino médio é ainda, né, a etapa da educação básica que apresenta índices menos satisfatórios, né? A escola precisa se ressignificar para atingir, né, esse adolescente, né, nessa nova etapa de desenvolvimento. Professor, rapidamente, nosso tempo hoje está curtinho. A gente viu um grande vácuo entre a escola pública e a escola privada na educação remota. O senhor acredita que a pandemia pode agravar esse distanciamento na próxima avaliação do IDEB? Infelizmente, é muito provável que o IDEB caia, considerando justamente as dificuldades, né, técnicas e tecnológicas das famílias, sobretudo das famílias de baixa renda, né, e da própria organização dos sistemas de ensino, né, enquanto as escolas particulares conseguem uma transmissão instantânea, né, e a manutenção mais próxima por meio das suas plataformas digitais, a escola pública tem dificuldades muito maiores em relação a manter o mesmo aprendizado e as mesmas atividades pedagógicas. Os desafios, né, da escola pública, né, professor? Gostaria de agradecer a participação do senhor. Desculpa te interromper. Até uma próxima. Otávio. 43 funcionários da General Motors de São José dos Campos foram demitidos hoje. A maioria aposentados que continuavam trabalhando e outros 3 que tinham doenças ocupacionais. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Metalúrgicos, que considerou irregular os desligamentos devido à extensão do layoff que foi aprovada
por mais 2 meses e a recente adesão ao PDV de 243 trabalhadores. A montadora informou que não vai comentar as demissões. Os mais de 200 funcionários da MWL de Caçapava entraram em greve hoje contra a possibilidade de fechamento da fábrica. Com uma dívida de 11 milhões de reais, a empresa tem uma ordem de despejo por falta de pagamento do aluguel, que pode fazer com que a unidade encerre as atividades já a partir do dia 10 de outubro. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos pretende recorrer ao governo federal contra a empresa. De capital chinês, a fábrica que produz rodas e eixos ferroviários emprega hoje 237 funcionários. E agora vamos fazer aquele giro pelas rodovias que cortam a nossa região direto do estúdio da Rádio Band Vale FM em São José dos Campos. As informações das estradas com o Beto Gomes. Olá, boa noite, Beto. Bom, hoje para o motorista que acessa a Via Dutra, aí a preocupação é com a chuva, né? Boa noite, Rosimara. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos que acompanham a Band. Sim, hoje é com aquela tão esperada chuva. Falávamos a respeito dos muitos focos de incêndio na sexta-feira. Ainda bem essa chuva veio para amenizar aquela situação. Em contrapartida, traz esse cuidado redobrado que tem que ter o motorista por causa de bastante água na pista e visibilidade bem prejudicada. Isso acontece principalmente nos trechos de serra, da Tamoios, da Oswaldo Cruz, também ali na Floriano Rodrigues Pinheiro, que é aquela rodovia que liga Taubaté até Campos do Jordão. Nesses trechos a visibilidade cai bastante e exige muito mais cuidado do motorista. Dutra tem lá trânsito um pouco mais intenso na região joseense, mas fluindo bem. Mesma coisa no corredor Carvalho Pinto Ayrton Senna. Bastante chuva e cuidado especial no trecho de Guarulhos. Tanto sentido São Paulo como sentido interior, por ali o motorista encontra alguma lentidão. Voltamos com vocês ao estúdio. Valeu, Beto, pelas informações. Obrigada, Beto. E depois do intervalo a gente traz os detalhes da previsão do tempo. A partir de amanhã começa a primavera debaixo de chuva. Vamos com imagens ao vivo de Caraguatatuba. Neste momento, os termômetros registram 18 graus na cidade. Hora certa para você, 7 horas e 7 minutinhos.